Irmãos, eu gostaria de falar com você hoje a respeito de coisas que são concernentes à vida humana e que não tem nada fora do lugar, está tudo certo. O problema é quando a gente inverte as coisas. Fala para quem está perto de você aí, ó, quando você inverte tudo é que aí você criou um problema. A vida ela é estabelecida nos termos que Deus colocou. Você entende isso? Deus colocou termos para que a vida aconteça, a vida do homem, né? E para cada fato que é imutável na vida de cada um, há um tempo estabelecido por Deus. Quando nós invertemos esses tempos é que a coisa começa a ficar complicada na nossa vida. Quando nós não deixamos as coisas fluir do jeito que tem que fluir, aí começa a vir as complicações para nós. Mas quando nós deixamos as coisas acontecer do jeito que o Senhor estabeleceu, né, tudo vai dar muito certo. E quem percebeu isso com muita sabedoria foi o rei Salomão. Ele percebeu que existem coisas que não vão mudar, e que para cada uma dessas coisas existe um tempo para acontecer. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes. Depois de Provérbios ali, você vai Salmo, Provérbios, você já vai achar Eclesiastes. Nós vamos ali no capítulo 3. Quem escreveu esse livro, irmão, foi o rei Salomão, considerado o homem mais sábio que acho que já pisou aqui nessa terra depois de Jesus Cristo, né? Porque mais do que Jesus não tem como, né, irmão? Diz aqui, ó, verso 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ok? Você entendeu isso aí que você leu? Presta bastante atenção. Pode ser que você saia daqui até melhor do que você entrou. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou colher, amém? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora aquilo que se guardou. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O rei Salomão percebeu dentro da sua grande sabedoria que esses fatos imutáveis são concernentes a todos os homens. São coisas que acontecem na vida de todo mundo. Fale para o irmão perto de você: você nasceu e vai morrer. Ai, mas e se Jesus voltar antes? Graças a Deus se ele voltar. Coisa boa. E se ele não voltar, tudo vai continuar do mesmo jeito que, né? Nasce o sol, põe-se o sol, até Jesus voltar. Então, plantar e colher, todo mundo planta e todo mundo colhe, irmão. É lógico que nós não temos que seguir a linha literal da coisa, mas nós sabemos que nós plantamos e colhemos muitas coisas aqui nessa terra. Nós ouvimos
e falamos. Isso é concernente a todos os seres humanos. Nós vivemos tempos de paz e tempos de guerra. É certo que o povo brasileiro não conhece esses dois aspectos. O povo brasileiro conhece um aspecto só. Graças a Deus, né, foi uma terra que até o exato momento sempre viveu em paz. Quer dizer, teve alguns conflitos por aí, mas nós não conhecemos essa parte. Mas vamos continuar aqui com a palavra para nós entendermos o que o Senhor quer nos passar essa noite. E acontecer todas essas coisas, meus irmãos, não há nada de errado. Tudo isso que o sábio está dizendo aqui, é assim mesmo que as coisas acontecem. É desse jeito que as coisas se dão na vida de todos nós. Eu sei que muitos de nós buscamos uma vida imutável, na qual só haja paz, na qual não haja morte, na qual... Eu sei que nós buscamos isso, mas se você for ver, essas coisas foram estabelecidas pelo Senhor para funcionar da maneira que funciona na terra. Amém? Se você procurar hoje na terra uma pessoa com 130 anos, muito provavelmente você não vai encontrar. Porque nessas idades as pessoas já se foram daqui da terra. Por mais que nós vivamos aqui nessa terra, vai chegar o dia de ir embora. Amém? Então se você nasceu, você vai viver aqui nessa terra. E tenha certeza do que está escrito aqui. Você vai partir daqui. Mas o problema é quando as coisas são invertidas. Ok? Eu vou falar com algumas pessoas aqui hoje também que pensaram até em... tiveram desejo de morte. Pessoas que pensaram até em tirar sua própria vida. Ou aqui, ou lá na internet, não sei. Mas eu quero falar algumas coisas para você que está aqui. As coisas vão acontecer sim. Todas as coisas que nós vimos nessa listagem aqui vão acontecer na nossa vida. Acontecem todos os dias. Mas eu não posso inverter essa ordem. Eu não posso mudar aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. O texto que nós lemos diz que há tempo de edificar ou construir alguma coisa e há tempo de derrubar aquilo que foi construído. Ok? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não é errado uma pessoa construir e destruir aquilo que ela construiu, porque é dela. Fale para uma pessoa perto de você. Só quem edificou pode derrubar. Qualquer coisa fora disso, não está de acordo com Deus. Então, o problema é quando as pessoas querem derrubar aquilo que não edificaram. O problema é quando as pessoas acham que podem tocar naquilo que não é deles. Não foi eles que fizeram aquilo. Então deixa eu falar para você que pensou aí em tirar sua própria vida, que não foi você que edificou esse corpo que você está morando aí. Não foi você que fez ele. Você não tem direito de derrubar ele. Só aquele que edificou tem o direito de derrubá-lo. Vamos ver isso na Bíblia? Acho que tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso, não? 1 Coríntios 3. Deixa marcado em Eclesiastes para nós voltarmos depois. 1 Coríntios 3. No verso 16. Nós vamos ler o 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Está falando do nosso corpo, irmão. Diga assim, bota a mão no corpo aí. Diga assim, eu sou o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo isso?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Diga para o irmão perto de você aí, ó. Então, você é sagrado, você não pode derrubar esse santuário. Você não pode derrubar aquilo que você não construiu. E nem outra pessoa pode derrubar. Então o sábio já dizia, ei, tem tempo para todas as coisas. Deus me edificou e vai chegar o tempo em que Ele vai derrubar aquilo que Ele edificou. Mas Ele pode, fale para quem está perto disso aí, mas Deus pode. Eu não posso fazer isso. Irmãos, o texto é bem interessante. Diz que Deus o destruirá. Peraí, se eu tirar minha própria vida, eu vou ser destruído? Exatamente. As pessoas dizem assim, a Bíblia não fala nada sobre suicídio. Fala sim, acabamos de ler. Como que não fala nada sobre suicídio? O que você chama de destruição? Peraí, pastor, como assim? Ó? Se eu tiro a minha vida, derrubei o santuário de Deus, aquilo que eu não construí, tá? Destruí, estou morto. O que mais que Deus vai fazer? Deus não está falando de uma destruição temporária dessa terra, irmão. Está falando de uma destruição eterna. Um lugar onde pessoas são destruídas todos os momentos durante toda a eternidade. A Bíblia fala que é um lugar em que o fogo queima, mas não consome. É um lugar onde o verme come, mas nunca acaba. Vocês acham disso? É essa a destruição que Deus está falando. As pessoas pensam assim, fulano se matou, mas ele era crente, né? E aí? Está aqui ou não? Pode ser que você não tenha pensado isso, mas se alguém aqui pensou nisso, fica esperto naquilo que passa na sua mente, deixa o Satanás para lá, porque se você acha que a sua vida aqui não está boa, pense nesse lugar de destruição que Deus providenciou para quem faz isso. Está aqui ou não? Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa, nós pensamos que as coisas que fazem parte da nossa vida é uma brincadeira, eu não pedi para vir aqui nessa terra, eu já ouvi gente falar isso, eu não pedi aqui para vir aqui nessa terra, Mas eu vou dizer uma coisa para você, fale para o irmão perto de você, você não pediu, mas está aqui, tá? Vai ter que entrar na regra, de Deus, eu não pedi, mas estou aqui, então vamos fazer o que eu tenho que fazer. O peixe nada, o passarinho voa e o crente crê. Pronto, acabou. Se eu estou aqui para isso, eu vou crer e vamos embora. E eu vou acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós. Está falando de prédio aqui não, meu irmão. Jesus disse assim, ó, se vocês derrubarem esse templo, estava de frente do templo de Jerusalém, se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias ele será reconstruído. Ele estava falando daquele templo de pedra mesmo. Ele estava falando do único templo que é real, a sua vida, você. É o único templo real que existe nessa terra. Ele falou, se derrubar esse templo aqui, derrubaram. Em 3 dias ele ressurgiu da morte. Ele cumpriu aquilo que ele falou. Agora eu vou te falar uma coisa, irmão. E esses que derrubaram ele? E esses que derrubaram aquele que não, aquela edificação que eles não construíram? Está escrito aqui na Bíblia. Fale para o irmão perto de você.
esses aqui você nunca vai conhecê-los. Fale para uma pessoa para você, ó, você vai conhecer Paulo, né? Pedro, mas esses você não vai conhecer. Porque esses entraram na destruição que o Senhor providenciou para aqueles que fizerem tal coisa. Olha que interessante, irmãos. O sábio, ele falava de coisas que ele percebia que casam perfeitamente com a realidade que nós vivemos como igreja. Outra coisa, irmãos, que lá diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou há tempo de colher, ok? É assim que funciona a coisa. Eu planto e depois eu vou lá e colho. O errado é a pessoa querer colher sem plantar. O errado é a pessoa querer inverter o tempo das coisas. Tem um tempo, fale para o irmão perto de você, tem um tempo de plantar, ponto final. Depois vai vir o tempo de colher, mas tem um tempo para plantar. O duro é as pessoas não quererem andar segundo o que Deus estabeleceu e querem colher aquilo que não plantaram. Você vê que como é que fala? É a nota mais forte do que está acontecendo no mundo aí pelo mal hoje. É querer pegar aquilo que não é deles, que eles não fizeram, eles não construíram, eles não plantaram e querem colher as suas colheitas. Aí que está o problema. Colher aquilo que não se plantou. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Existem pessoas que ficam olhando a prosperidade dos outros e as coisas chegando para os outros, e às vezes fica pensando assim, comigo não é assim. Será que você está fazendo o que aquela pessoa fez? Será que você tem plantado, você tem usufruído das oportunidades que você tem? Passa uma terra diante de você, ao invés de você semear, muitas vezes você faz o quê? Eu não tenho semente para semear. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Deus diz, essa é a ordem, eu planto e eu colho. E aí, muitos ficam, né? Nada acontece na minha vida. Lógico que nada acontece na sua vida. Não acontece nada porque você não está fazendo o que Deus falou para fazer. Você não está andando segundo as coisas que são pré-estabelecidas por Deus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Por que eu estou aqui do lado da colheita se eu nem passei lá pelo lado da semeadura? Me explica essa. E isso nós já vimos pela palavra de Deus. Quando nós achamos, ou quando nós pensamos, ou quando nós agimos segundo aquilo que nós cremos, e não aquilo que a palavra de Deus diz, quando eu acho que eu posso colher sem plantar, eu estou indo diretamente contra Deus. Eu estou dizendo para Deus, comigo não é assim. E Deus está olhando para você e está dizendo assim, você está tirando um pelo com a minha cara, ou vou falar o termo bíblico, você está zombando de mim? Porque quando eu disse que é assim, é deste jeito. E eu já falei sobre lei de semeadura, acho que é uma das mensagens que eu mais preguei na minha vida, meu irmão. A lei da semeadura é aquilo ali, não tem nem que tirar e nem que pôr, é aquilo. Se você quiser colher, você vai ter que semear, ponto final. E você sabe que o povo daqui de Atibaia é um povo semeador, viu, meu irmão? Fala para o irmão perto de você, é um povo semeador. Eu sei que é.
Não tem uma terra que passa na frente deles que eles não fazem questão de semear alguma coisa. Como esse mês, esses 2 meses, foi o mês das semeaduras, né? Foi ou não foi? Nós tivemos que levantar várias ofertas para ajudar alguns irmãos que estão passando por alguma necessidade, mas o povo entrou com tudo. É isso aí, é assim que você vai colher. Eu semeei, agora eu colho. Opa, é desse jeito. Abra lá então sua Bíblia lá, deixa aí, você não está nem em Eclesiastes, né? Mas vai lá, Gálatas 6:7 para você. Ah, eu conheço esse texto, pastor, mas tem gente que não conhece, então vamos lá, mostrar para eles. Gálatas 6, verso 7. Aqui, ó, não vos enganeis. Não vos enganeis. Quem sabe aqui que o diabo é conhecido como enganador? Quem sabe disso? Então está dizendo para você aí assim, ó, não seja igual ao diabo não. Enganando você mesmo. De Deus, que está escrito aí? Não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que Deus disse? Você acha que eu criei esse princípio da semeadura para funcionar para um e não funcionar para outro? Agora, o interessante de tudo isso, meus irmãos, que a gente fala, às vezes, falando de semente, pensando só nas finanças, que já é uma coisa boa. Você planta finança, colhe o quê? Planta dinheiro, colhe dinheiro. Que já é bom, mas isso vale para tudo. Aquilo que, Deus não falou só de dinheiro ali. Aquilo que o homem semear. Aquilo que para mim significa tudo. Tudo que eu semear, eu vou colher. Quem está entendendo isso aqui? Agora, não adianta, irmão, você achar que não vale para você. É aí que mora o perigo, meu. Que a pessoa pensa, não, isso aí não é bem desse jeito, vai lá e continua plantando coisa ruim. Quem semeia coisa ruim, colhe o quê, irmão? Coisa boa. Amor, carinho, suprimento, é isso? Colhe coisa ruim. E a Bíblia fala um pouquinho mais ainda. Aquele que semeia com fartura ou em abundância, também em abundância, também em fartura, colherá. O que significa a lei da semeadura para você, meu irmão? 1 por 1 não é, diga para um irmão perto de você, 1 por 1 não é lei da semeadura. Não. Ah não, eu semeei isso, vou colher 1. Não existe isso. Lei da semeadura significa, eu semeio 1 e colho um bocado. Eu semeio 2 e colho 2 bocados. Eu semeio 3 e já vem um caminhão daquilo para mim. Aí fala para o irmão perto de você, então o que é que você tem semeado? Precisa prestar atenção, irmão. Palavras são sementes, atitudes são sementes. Até sentimentos expressos são sementes. Se eu expresso amor pelo meu irmão, eu vou colher amor. E não só dele, não. É um por vários. Você entende isso? O duro é as pessoas não acharem que isso não funciona. Aí fica, né? Tá. Ninguém me ama, ninguém me quer. Pode ver, essa pessoa não ama ninguém. Não ama ninguém. Ela não ama nem ela própria, porque se ela amasse ela própria, ela começava a amar os outros. Porque se eu amar os outros, eu vou ser amado. Eu me amo, eu quero ser amado. Pergunta para o irmão perto de vocês, você quer ser amado? Não, todo mundo quer. Eu quero ser amado. Então como é que eu vou fazer para ser amado? Vou amar primeiro.
Isso se torna o que na minha vida? Uma semente lançada numa terra fértil. E vai voltar. Então, irmãos, às vezes, o problema não está do jeito que você foi criado. É porque eu fui criado, eu sofri muito na vida. Eu sei, é ruim demais. Eu sei, eu sofri, né? A sua vida assim foi bem dura mesmo. A gente entende isso, ninguém é doido aqui. Mas às vezes o que você está passando não é pelo que fizeram com você, é pelo que você fez com você. Porque para fazer o mal para a gente, tem um monte por aí. Pelo menos um tem que fazer o bem pela gente. Quem? Nós mesmos. Para fazer o mal não tem um monte de gente? Aí a pessoa me faz o mal e eu pego aquilo e minha vida vira um caos porque fizeram o mal para mim. Não, eu vou mudar essa situação. Por isso que Deus fala, olha, não trate os seus inimigos assim como eles estão tratando você. Trate o contrário, faça diferente. Como diz a Bíblia aqui, acho que nós vamos até ler esse texto. Não estava aqui não, mas a gente vai ler o texto daqui a pouco. Existem coisas espirituais, irmãos, que nós não compreendemos. Mas vão gerar mais um tanto de outras coisas boas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Lá fala sobre buscar e perder. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Irmãos, se eu for entrar nesse campo de buscar aquilo que nós buscamos durante a nossa vida, vou gastar aqui um mês aqui pregando com vocês aqui. Mas eu quis separar uma coisa que todos nós buscamos a vida toda, muitas vezes. Diga para o irmão perto de você, nós buscamos oportunidades. Ok? Existem, na vida, eu posso dizer isso para você que eu já estou com 60 anos, então dá para dizer, na vida existem várias oportunidades. Várias oportunidades. Algumas, diga assim, algumas se repetem. Outras são únicas. Há tempo de buscar. E há tempo, faz assim, de perder. Se você deixar passar uma oportunidade única, você perdeu. Não volta mais. Não tem como voltar mais. Então, busque. Quando você encontrar, agarre. Agarre. Para que você não venha a dizer lá na frente, nossa, eu perdi aquela baita oportunidade. Pastor, o senhor já perdeu oportunidade na vida? Várias únicas. Várias únicas. E depois que eu conheci a palavra de Deus, eu até me conformei. Conformei. Você entende isso? Você entende o que significa a palavra se conformar? Quando o negócio não tem jeito, né? Como diz o ditado popular, o que não tem remédio, remediado está. Quer dizer, é daquele jeito lá e pronto. Você está entendendo isso aqui? Tá ou não? Então, aproveite, fala para dois irmãos aí, irmãos, aproveite as suas oportunidades. Pode ser que essas oportunidades sejam únicas. Tem algumas que se repetem, se repete. Aí a gente tem uma nova oportunidade, mas tem oportunidade que não dá mais não, irmão. Acabou. É aquela ali, ó, e zerou. Amém? Está aqui ou não? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa sobre uma oportunidade única. Sabe essas pessoas que você ama, sua família, seus pais, né? Sua esposa, seu marido, sabe essas pessoas aí que você ama demais? Eles são oportunidades únicas. Aproveita enquanto você está com eles. Aproveita enquanto você está com eles. Aproveite os tempos que você tem. Há tempo para todas as coisas. Ok? Aleluia? Aproveita seu pai se você ainda tem. Aproveite sua mãe se você ainda tem. Aproveite seus filhos, netos e sei lá. Aproveita. Essas são oportunidades únicas. Quando que nós vamos ter essas oportunidades de novo, irmão? Porque o dia de amanhã a Bíblia diz que ninguém sabe como é que vai ser.
Eu nem sei, nem você sabe se vai acordar amanhã. Né? Como eu já disse, se acordar sem dor no corpo, muito provavelmente você já está do lado de lá. Nossa! Rapaz! Tá lá. Aleluia. Oportunidades não podem ser dispensadas. Aproveita tudo que você puder daquilo que tem diante de você, que você julga que é coisa boa. Porque depois que perde, eu vou falar uma coisa. Não sei por que eu vou falar, vou falar. Tem pessoas, vou falar de casais, vai. Casais que se separaram, por exemplo. Eu já conversei com uma infinidade deles, que não adiantou eu conversar, mas tudo bem. Mas uma coisa eu falei para eles. Você vai se arrepender amargamente desse dia. Porque essa oportunidade é única. Porque algumas pessoas entram nesse ponto, achando, não, eu vou ver se dá certo, se não der eu volto. Alguns até funcionam, mas outros não funciona mais. Porque a oportunidade se foi. O outro já não quer saber mais, não. O outro não está nem aí mais para o negócio. Fala, não, ó, quando eu ligava, já passou. Você conhece essa frase? Quando eu ligava, o tempo de ligar a respeito do assunto, de estar envolvido nisso, já passou. Está aqui ou não? Então tá bom. Pegou? Beleza, então. Aleluia. Aqui diz o seguinte: há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Ó, escuta o que está falando. Tem tempo que a gente guarda certas coisas. Mas tem tempo que a gente joga fora certas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Durante a nossa vida, nós guardamos muitas coisas que pareciam ser importantes para nós. Mas diga assim, agora em Cristo, aquilo não tem mais importância. Para que guardar? Eu não estou falando de coisas palpáveis, não, irmão. São coisas, às vezes, que estão dentro da gente. Agora que eu estou em Cristo, para que eu continuo guardando certas coisas? Está aqui? É tempo de jogar fora. Porque tem o tempo de guardar. Quando eu não tinha Cristo, eu guardava essas coisas. Mas agora que eu tenho Cristo, eu tenho que lançar isso fora. Não é isso, não? Não é isso que a Bíblia fala daqueles que estão em Cristo? Abra aí sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Ora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Não, peraí, se coisa velha passou, passou. Diga assim, o que passou, passou. Está levando ainda por quê? Por que tem crente que ainda leva peso de pecado que fez lá, que Jesus já falou assim, eu já não te perdoei tudo isso? Não está na hora de jogar fora esse negócio? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas velhas já passaram. Jogue fora. Tempo de jogar fora. Houve um tempo de guardar essas coisas da velha criatura. Mas agora é tempo de jogar fora. Porque na minha frente se fez tudo novo. E eu vou andar dessa maneira. Focando no novo.
É uma nova vida, é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de agir. Tudo novo na nossa vida agora, em Cristo. Eu não posso estar carregando essas coisas que foi de um outro tempo e de uma outra época. Há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Há tempo para juntar esse monte de tranqueira que nós ajuntamos quando éramos do mundo. E há tempo de jogar esse monte de tranqueira fora e ficar com as coisas do Senhor. E esse é o tempo de ficar com as coisas do Senhor. Você está entendendo isso aqui, não? Porque se nós não fizermos isso, a nossa vida vai ficar parecendo como que um carro que está atolado ali, ó. Você bota força e só levanta lama para todo lado e o carro não sai do lugar. Está entendendo isso? Agora, se eu fizer conforme o Senhor tem mostrado, há tempo para todas as coisas, eu vou entender que eu estou vivendo um tempo novo na minha vida. Tem gente aqui, nessa noite, que já tem a Jesus Cristo já há algum tempo, mas insiste em não assumir o novo do Senhor. Ainda está preso a coisas que precisavam ser lançadas fora. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. A Bíblia também diz ali, aquele texto que nós lemos, que há tempo de rasgar e há tempo de coser ou costurar. O que significa isso, irmão? Para eles, os judeus, quando havia dor, quando havia tristeza, ou algum tipo de calamidade, eles rasgavam as próprias vestes. Eles pegavam aqui na gola. Era um símbolo de que estava acontecendo algo de ruim. E quando aquilo passava, eles pegavam aquelas vestes e costuravam e voltavam a usar. Porque, fala para uma pessoa perto de você, porque não tinha shopping naquele tempo não, irmão. Era ali uma, duas roupas ali, lava uma, veste outra e é por aí. Mas isso não impedia eles de demonstrar o que é que estava acontecendo na vida dele. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Ei, eu não sei o que você está passando na sua vida agora. Não sei qual sentimento que você está tendo pelas coisas que estão passando na sua vida agora. Mas uma coisa eu sei. Essa ruptura, essa dor vai passar. Fale para o irmão perto de você. Está chegando o tempo de costurar, meu irmão. Amém? Está chegando o tempo de costurar. Porque tem gente que pensa assim, nossa, isso vai ser para sempre. Não acaba mais. Essa dor, essa calamidade que está acontecendo, acaba sim. Acaba sim. A Bíblia fala que nós temos que estar patentes diante do Senhor. Todas as criaturas estão patentes, principalmente nós. O que significa estar patentes? Essa palavra no grego significa de pescoço e colo nu diante de Deus. Com o pescoço esticado, ou querendo dizer assim, Senhor, eu estou aqui sem nada por cima de mim. Ó. O Senhor está me vendo. Eu estou me mostrando para o Senhor. Então, quando eles faziam isso, eles diziam, ó, só tem o Senhor aqui. Senhor, ó, minha situação. Olha o que eu estou vivendo. E Deus diz para eles, calma que você ainda vai costurar essa roupa aí. E aí a coisa... Eu lembro de um caso. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas como eu acabei de falar, ele era um homem, né? Não só segundo o coração de Deus, mas também era um homem. E ele cometeu erros na vida dele. E alguns até graves. Muito graves, né? Ele, por exemplo, foi um adúltero e assassino. Olha que coisa interessante, né? Ele ficou com a mulher lá. E para o marido não descobrir, pega o marido e joga na linha de frente na batalha. Lá todo mundo morre, né? No front.
Fale para uma pessoa perto de você, conhece o Front? O Front é um lugar que você vai, olha, para voltar de lá é quase que impossível. Só se for os últimos dias de guerra, né? Você pisou no Front, deu 2 tiros, quando você botou a cabeça, tá lá as bandeiras lá, acabou a guerra. Mas fora isso, é ir para morrer. Não deu outra. O marido foi e morreu. Essa mulher, e é interessante que a Bíblia fala assim, e a mulher, eu não lembro o nome, alguém lembra o nome do homem? Não, Berta, Urias. A mulher de Urias engravidou de Davi. Ó, não disse que era a mulher dele. Mesmo sendo rei. E essa mulher engravidou e teve uma criança. Essa criança adoeceu. E Davi diz que rasga as vestes, se joga no chão e não levanta dali por uma semana. Sabe o que é uma semana, irmão? O pessoal já estava preocupado com ele. Iam lá tentar levantar ele e tal. Ele, não, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. E esse menino morreu. Essa criança morreu. Diz que assim que... Eles não queriam nem dar notícia para ele. Mas ele viu uma movimentação lá, ele levantou, ele fala assim, ele morreu? Aí um dos homens fala, morreu. Diz que ele levanta, vai tomar um banho, vai comer, vai não sei o quê, tal. Acabou o tempo de sofrimento. Mesmo sem mudar a situação, mesmo que nós não possamos mudar a situação, existe um tempo de sofrimento, de dor, mas existe um tempo de sair daquela dor. Porque pode ser que alguns de vocês aqui não possam mudar a situação que está te afligindo, mas isso aí tem que ser só por um tempo, porque vai chegar um tempo em que essa veste aí vai ter que ser costurada. Amém? Está aqui ou não? Então, olha que como o sábio... Fala para um irmão perto de você, você viu o sábio como ele é sábio? Né? Como Salomão conseguiu ver tudo isso. E isso é uma coisa que acontece com todos nós, em todo o tempo. Outra coisa, essa aqui é muito legal. Eu trouxe algo que ele disse naquele texto para o nosso contexto de fé. Diga, fé. Ele diz que há um tempo de ouvir e há um tempo de falar. Ok? Deixa eu falar uma coisa para você que é o povo da fé. Para você que é o povo da fé, é isso aí. Antes de falar, vamos falar de fé. Antes de falar, você precisa ouvir. Algumas pessoas, a fé não funciona porque eles estão falando aquilo que eles nunca ouviram. E a fé não funciona desse jeito. Nós precisamos, irmãos, entender esses princípios de fé. Há tempo de ouvir. E há tempo de falar. Se não ouvir, a fé não chega. E se a fé não chegar, não adianta falar. São palavras vazias. São palavras infrutíferas. Vamos ver 2 textos aqui. Romanos 10, 17, você conhece? Romanos 10, 17. Ora, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem como então, irmão? Ouvir. Então fale para o irmão aí, quer ter fé? Então o tempo é de ouvir. Ok? Se eu quero fé que funcione, eu tenho que andar segundo a orientação do sábio. Você ouve primeiro, depois você fala. Use um tempo da sua vida para ouvir. E depois você use um tempo da sua vida para falar. Quem está entendendo isso aqui? Abra aí em Marcos 11, 23.
Marcos 11, verso 23. Nós pregamos muito sobre esse texto para falar do funcionamento da fé. E é assim que a fé funciona. Mas nós precisamos entender, baseado naquilo que foi dito pelo sábio, que existem tempos para todas as coisas. O fato de você ler esse versículo e sair dizendo para o monte, lança-te no mar, ele não vai se lançar no mar. Quer fazer uma experiência, vai lá e peça só para um barranquinho pequenininho pular para o outro lado da rua. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui está falando que eu tenho que falar para o monte. Aquilo que já é uma certeza no meu coração. Aquilo que eu ouvi da palavra de Deus. Quando eu ouvi aquilo da palavra de Deus, que eu gastei um tempo para ouvir, eu vivi o tempo de ouvir, eu entrei no tempo de falar. Aquilo que estava dentro do meu coração, que não havia dúvida. Porque eu ouvi tanto sobre aquilo, que eu já nem tenho mais dúvida sobre aquilo. Vai para lá, para dentro do mar, eu estou mandando. Bum. Eu não sei, irmãos, não há o menor motivo para mim ir para a beira do mar e pedir para um monte se jogar no mar. Não há o menor motivo. Mas há um motivo muito bom para mim dizer para minha conta ficar assim de dinheiro lá, o que eu estou precisando para pagar minhas contas. Mas há um motivo porque tem um sintoma de doença no meu corpo. Que eu ouvi tanto que Jesus levou todas as enfermidades lá naquela cruz, que agora é só falar. Agora, se eu falar sem nunca ter ouvido, né? Que nós somos conhecidos, o povo do Verbo da Vida, como aqueles que ficam afirmando, né? É assim ou não? Opa, isso aí é uma unha encravada. É nada. Não é não. Assim que nós somos do Verbo da Vida ou não? Não, isso não é uma unha encravada, não. Isso aqui você está olhando para uma unha saudável. Olha isso aí, ó, saudável. Mas está lá, vazando pulso para todo lado, dos dois lados. Assim. Nós não somos conhecidos com isso? Agora, se eu gastei o meu tempo de ouvir, é daquele jeito que eu estou olhando mesmo. Agora, se eu estou repetindo igual um papagaio, que nunca ouviu nada, mas só ouviu. Aquele povo lá fala e acontece. Eu vou falar e vai acontecer também. Mas não gastou o tempo de ouvir? Como é que vai funcionar? Não vai funcionar, irmão. Então, diga para o irmão perto de você aí, é tempo de ouvir, irmão. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu espero que aquele número ali seja positivo. Tá vermelho, né? Vermelho para mim, sei lá, meio negativo. É positivo, né? Positivo? Oh, beleza. Então agora até vou dar uma relaxada aqui. Aleluia. Sabe, irmãos, enquanto Jesus não voltar, agora eu vou entrar num assunto bem delicado com você aqui, que o cristão não pode ficar aquém do que está acontecendo no nosso país. Você entende isso? Você não pode ficar aquém do que está acontecendo no nosso país. Enquanto Jesus não voltar, entenda o que eu vou te falar. Enquanto ele não voltar para trazer o seu reino de justiça e de paz para reinar nessa terra, vai ser ainda como o sábio disse. Haverá tempos de paz e haverá tempos de guerra. Ainda que nós, os brasileiros, não saibamos o que é um tempo de guerra,
significa uma coisa. Eu não sei a respeito disso, mas os tempos de guerra e de paz existem. Ok? Aí, se nós vivermos tempos de paz, nos dias que se sucedem, que hão de vir. Se for dias de paz, diga para o irmão perto de você, para nós a gente tira de letra. Crente se dá bem com paz. Está aqui ou não? E se for guerra, irmão? Qual a sua posição? Pergunta para o irmão, qual a sua posição se for guerra, irmão? Há tempos de paz. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. Há tempos de paz e há tempos de guerra. Qual é a posição do crente, irmão? Nós precisamos ter isso bem firmado no nosso coração. Por quê? Porque é uma novidade para nós brasileiros estarmos debaixo de uma nuvem sem saber se vem paz ou se vem guerra. É uma novidade isso aí para nós. Eu tenho 60 anos de idade, nunca lembro de ter passado por isso, irmão. Crise política nesse país já aconteceu de batelada. Teve presidente que tirou dinheiro do povo da poupança, e o povo perdeu tudo na época. Teve de tudo aqui, meu irmão. Você está pensando o quê? Foi brincadeira, não. Agora, guerra? Nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei pensando, mas espera aí. Se o negócio vira aí para um negócio mais, né? Qual é a nossa posição? Eu sou crente, espera aí. O que eu faço? O que você faz? Você tem que ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito do assunto, ok? Então vamos ver qual que seria a nossa posição como crente. Fala para o irmão perto de você. Essa é a posição do crente. Romanos 12. Mas pastor, o senhor acha que pode acontecer? Pergunte para o irmão perto de você, você sabe? Pois é, eu também não sei. Eu só vejo especialista na internet. Nossa, apareceu, brotou do chão. Né? Consultor político e especialista na arte da guerra. O cara leu 150 vezes o livro A Arte da Guerra e quer botar, estão seguindo direitinho o livro. Não sei, ninguém sabe nada. O que é que vai acontecer nessa nação daqui a uns dias? Mas nós temos que saber como viver em paz e como viver em guerra, porque nós somos crentes. Ok? Olha o que diz aqui em Romanos 12, no verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Olha que estranho essa palavra. Porque, perdão, vou espirrar. Acho que é o ar. Ai. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Primeiro, meu coração não pode sair do Senhor. É Ele que cuida das minhas coisas. Acabou. Você entendeu isso? Meu coração está com o Senhor. Está lá. Quem vai
Quem vai me vingar se tiver alguma coisa errada, se fizerem alguma injustiça comigo, é Deus que vai ver esse negócio para mim. Está escrito ali. Eu tenho que estar focado no bem. Fala para o irmão perto de você. Em caso de guerra, você tem que estar focado no bem. Ok? Agora, tem uma palavra aí que diz: no que depender de você, se possível, tenha paz com todos. Você entendeu disso aqui, irmão? Fale para o irmão perto de você. Se não depender de você, o pau vai comer, meu irmão. Se depender de mim, eu vou andar em amor. Eu vou buscar no meu Senhor. Está entendendo isso, irmão? Ou não está escrito isso aí? Será que não está, mano? Eu vi que você ficou meio chocado assim, ó. Ó. Se possível, verso 18. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ó, eu vou fazer tudo que o texto está mandando. No que depender de mim. Você entende isso, meu irmão? E se não depender de mim? Faz essa pergunta perto de você, da pessoa perto de você. E se não depender de você? Como é que fica? Se depender de mim, vai ter paz. Em todo tempo, eu vou buscar em Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vou deixar o mal dominar minha mente, meu coração, para me tornar tão mal quanto eles. Eu não vou deixar. Mas e se não depender, irmão? A Bíblia está falando, se depender. Agora, se não tiver mais nas suas mãos, fale para um irmão perto de você. Você ainda continua sendo cidadão brasileiro. Tem CPF? Pergunta para o irmão perto de você. Você tem CPF? Ou não foi cancelado ainda, né? Não? Não, meu CPF ainda está aqui. Espera aí. Não foi cancelado. Então, filha, nossa posição como igreja é até onde não der mais. Está entendendo isso aqui ou não? Até, como é que diz? Até torar o rabo da porca, é isso que eles falam, né? Lá no Nordeste, até torar o rabo da porca. O que significa isso? Nós vamos fazer o que a Bíblia está falando até os extremos. Estamos confiando em Deus, aí, tudo. Mas se não depender mais de você, precisa falar mais alguma coisa? Aleluia. Quem tem filhos aqui? Pois é. Quem tem netos? Pois é. A gente olha pra gente, 60 anos? Ah, meu irmão, mais um pouquinho eu estou fora desse negócio. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Eu tenho umas minhas netinhas aí, ó, que vai enfrentar uma vida inteira, que não é de qualquer jeito, não. Se eu vou gastar meus 20 anos para botar essa terra do jeito que tem que ser, então nós vamos orar, vamos botar o joelho no chão, jejua, faz o que tem que fazer, o que depender de nós. Quando sair do nossa mão, que não dá mais, aí eu me tornei um cidadão brasileiro comum, e aí não precisa falar mais nada. Tá certo? Tá aqui ou não? Está aqui ou não? Glória a Deus. Aí fala para uma pessoa perto de você, e aí, o sábio é sábio? Irmãos, nós precisamos, irmãos, viver essa palavra como se fosse os nossos próprios pensamentos. Você pegar essa palavra, é mais ou menos assim, não sei se eu vou conseguir me expressar. Pronto, eu não penso mais por mim mesmo. Eu penso pela mente de Cristo agora. Eu vou pensar segundo a palavra. E segundo a palavra, eu vou ter o meu proceder, porque se eu penso igual a palavra, eu vou andar segundo a palavra. Nos mínimos detalhes. Se a Bíblia está falando isso, é assim. Se ela está falando desse jeito, então é desse jeito. E se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos nos colocar numa posição boa. Pode não ser confortável, mas é boa.
Qual é uma posição boa de estar, irmãos? Bem com Deus. E muitas vezes estar bem com Deus é desconfortável diante da sociedade, é desconfortável diante do mundo, é desconfortável diante das pessoas. Mas eu vou ficar bem com meu Senhor. Assim como eu disse, acho que foi Pedro, importa é obedecer a Deus e não a homens. Então primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar na Bíblia. Vou procurar todo. Você está com dúvida, irmão? Não fique buscando na internet. Isso é besteira, tem um monte. Nossa, o diabo deve estar assim se deleitando de tanta mentira que tem na internet. Misericórdia, ele deve estar assim. Ele não é o pai da mentira? Nossa, quantos filhos! Meu Deus do céu, né? Estourou de ter filho agora. Meu, busca na palavra. Você está com dúvida em relação a alguma coisa? Que nem eu falei assim, peraí, se estourar uma guerra, o que eu faço? Vou continuar sendo crente. Não é assim que a gente faz? Faz o bem, não deixa o mal tomar conta, então vou continuar assim. Eu não tiver mais, até que eu não tenha mais controle sobre isso, o que depender de mim. Quando não depender mais de mim, aí as coisas mudam um pouco de figura. Tá bom para você aqui? Então fica de pé aí, vamos orar.